É o Além da Notícia. Estamos agora, e vamos agora, a partir desse instante, abordar outras questões referentes a esse momento político que a gente vem vivendo. Estou aqui com vocês e vamos agora dar aqui um espaço para esta decisão tomada agora há pouco pelo Supremo Tribunal Federal. STF decide que casos de Caixa 2 ligados a outros crimes devem ser enviados à Justiça Eleitoral. Como é que a gente pode traduzir isso para quem está em casa agora, Alexandre? Nós estamos vendo aí a configuração do Supremo Tribunal Federal, né? É um pouco da repetição do Supremo de 2018, né? Inclusive nas personalidades que estão decidindo, os grupos que estão decidindo dentro do Supremo, mas a gente tem que observar que existe uma discussão que ficou muito clara hoje nos votos dos ministros, os ministros que preferem que esse assunto seja extraído da Justiça Eleitoral são aqueles que defendem que a Justiça Eleitoral não tem administrativamente meios para cuidar desses processos, enquanto a outra turma é mais legalista do ponto de vista da observação da lei, que diz que a lei manda tratar que esses processos sejam tratados na Justiça Eleitoral. Mas vamos pegar aqui, o que vinha acontecendo? A Lava Jato, ela vinha tratando da questão inteira, é isso? Os crimes praticados, os crimes de Caixa 2 e outros crimes praticados por políticos ou grupos políticos eram tratados tudo no mesmo bloco pela Lava Jato. Comum. Na Justiça Comum. Tudo sendo direcionado para a Justiça Comum. E o correto é o quê? E o que está sendo pleiteado, inclusive em relação à ação do Eduardo Paes, se não me engano, né? Do Pedro Paulo, do deputado Pedro Paulo exatamente. E do Eduardo Paes. Pleiteando de que se há um crime eleitoral, né, o drive principal é um crime eleitoral, que ele seja encaminhado para a Justiça Eleitoral analisar e julgar esse processo. E que os crimes correlatos que tenham a ver com esse crime eleitoral sejam também encaminhados para a Justiça Eleitoral. Qual é a discussão que os membros da Operação Lava Jato declararam muito nos últimos dias, que isso pode, de uma certa forma, acabar com a Lava Jato? É a questão do medo da morosidade desses processos serem tratados, julgados e apenados aqueles que tiverem culpa, né? Então, mas mesmo assim, ainda é uma medida administrativa, né? Então, hoje, o que os ministros degladiaram dentro do Supremo foram essas duas grandes teses, né? Se a Justiça tem condições ou não de cuidar desses processos, ou se existe uma regra legal que indica que esses processos têm que ser cuidados pela Justiça Eleitoral. E a tese vencedora foi justamente a do grupo da legalidade, que primou pela questão de manutenção desses processos na Justiça Eleitoral. Mas aí, Naue, pergunto agora, ficou ali também latente, foi objeto do voto de alguns ministros, o reconhecimento de que a Justiça Eleitoral não tem hoje estrutura para tratar desses casos. Mesmo competindo a ela não tem estrutura hoje física, material, humana para tratar desses casos. E isso pode se levar ao entendimento de que muitas coisas que a Lava Jato vinha fazendo no seu processo de andamento normal pode ter bastante morosidade, porque não há uma estrutura hoje, e esses processos já devem ser desmembrados agora. E é isso aí que gerou insatisfação do ministro, agora atual Sérgio Moro, insatisfação da turma da Lava Jato de Curitiba, dos procuradores, mas foi defendido, este caso foi defendido pela Procuradora-Geral da República. E aí os procuradores, imagino, grande parte dos procuradores se colocaram contra ela. É uma situação bastante encrencada essa, não é? É encrencada, não custa lembrar que foi a própria Procuradora-Geral da República também que criticou aquele trecho do acordo fechado pelo Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato, que ia destinar cerca de 2,5 bilhões de reais para uma instituição a ser criada e gerida pelo Ministério Público. É um acordo, no mínimo, um termo um pouco estranho, né? E ela também criticou isso. Eu pergunto, na verdade, eu lanço uma pergunta até para quem está nos assistindo, onde está o crime de Caixa 2 eleitoral? Onde? Cadê esse crime? Porque se isso vai ser discutido pelo Congresso, se a tipificação vai ser discutida pelo Congresso, significa que nós não temos efetivamente esse chamado crime de Caixa 2 eleitoral. É uma criação que foi feita para pegar essas pessoas que estão se utilizando dos meios eleitorais para cometer o desvio, né, para fazer o Caixa 2, para poder utilizar o dinheiro de formas espúrias. E daí pra dinheiro frente. não legalizado, dinheiro arrecadado de forma irregular, não declarado. E aí, deixo outro questionamento. Quando a gente pensa no foro por prerrogativa de função, o que a gente olha no espírito da Constituição não é que a pessoa vai ter um foro privilegiado.
é que, primeiro, você parte do pressuposto que aquele colegiado vai ser ativado para julgar um crime de um parlamentar, de uma pessoa com aquele foro, em casos extremos. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que tem tanta gente com foro cometendo crime. A gente tem que voltar lá atrás na pergunta. Por quê? O que está acontecendo? Por que tamanha corrupção? E aí, né, eu vou ficar parecendo um disco quebrado aqui, porque eu volto para a questão da educação. O país sem educação acaba tendo todo esse tipo de coisa. E não adianta ter esse argumento de que não há estrutura administrativa na justiça eleitoral. Infelizmente, nós temos uma falha legal, nós temos uma falha que vem sendo aproveitada por diversos agentes e a gente precisa discutir de forma responsável como suprir essa falha para que a justiça possa ser feita. Porque se a gente começa a fazer malabarismo na lei, na Constituição, a gente não tem outra saída senão chegar a um estado de autêntica ditadura. Bom, e aí a gente tem o projeto de lei anticrime e anticorrupção do ministro Moro, que vai tocar novamente lá no Congresso. Tudo isso vai ser tocado novamente lá nesse projeto do Sérgio Moro, né, Alexandre? Esse é o caminho, né? Se você quiser que a lei não seja aplicada, você precisa mudar a lei. Porque até você conseguir mudar a lei ela está ali para ser cumprida, né? E o Naue falou uma coisa importante, que a lei ela não é um elemento de conveniência. Ela não pode atender, de repente, a opinião pública, que, de repente, ela não é informada sobre o assunto, mas vai muito no oba-oba da coisa, né? Então, a lei é a lei, ela tem que servir a todos os brasileiros, sejam eles ilustres ou cidadãos da periferia. A gente tem que entender que, se a gente está descontente com a lei, a forma de mudar é mudando a lei e mudando dentro do Congresso Nacional, como é o pedido que o ministro Sérgio Moro está encampando agora. Mas, até aí, o que vale é a lei. Bom, aí agora eu trago uma outra questão. O que ocorre é que a população também, essa mesma população que você acaba de mencionar, ela tem hoje uma visão muito negativa também do Supremo Tribunal Federal, que toma uma medida como esta. Por mais que seja uma medida legal, que é uma observância da letra da lei, mas tomada por ministros questionados. Os defensores aqui e votantes hoje nesta causa foram ministros que, inclusive, um deles hoje já teve um processo de impeachment pedido pelo advogado Modesto Carvalhosa, que é um dos grandes nomes dos juristas brasileiros. Foi hoje no Senado e fez um pedido de impeachment do Gilmar Mendes, que a gente já sabe questionadíssimo pela população. Outros também questionados pela população foram a favor dessa votação. E aí a gente pergunta, o que também a população... quando a população se manifesta também assim, é porque ela já está muito desgastada com o que ela está assistindo, não é? Ou desgastada ou mal informada, né? A gente tem que prever que essas duas coisas possam acontecer. Acho que a gente ainda está vivendo muito um resquício de período pré-eleitoral. Sinceramente, eu acho que as campanhas eleitorais no Brasil, elas ficaram no fim só no papel, mas de fato elas ainda estão muito efervescentes. Acontece de uma disputa muito grande ainda, principalmente nas redes sociais. E o que a gente observa é que são brasileiros desinformados discutindo assuntos que não conhecem. Então, a gente não pode fulanizar a decisão para dizer se ela é boa ou ruim. Se eu não gosto do ministro tal, se o ministro tal é legal, se o político é bacana, se o presidente é meu amigo, se eu gosto dele ou não gosto dele. A gente não pode fazer um Estado, um país andar se a gente tiver essa personificação permanente das decisões que são tomadas. O Supremo é a magna corte desse país. Cabe a ela a preservação da Constituição. E eles entenderam, ainda numa decisão até bem dividida, né, que deveria se preservar o entendimento da lei. Lógico que a gente precisa ouvir a voz da rua, sem dúvida nenhuma, os brasileiros precisam opinarem cada vez mais sobre esse assunto, mas eu acho que isso é parte também de um processo de reaproximação, né? A população brasileira, nos últimos pleitos eleitorais, ela se distanciou das urnas e agora está voltando para rediscutir toda essa questão de política, questão jurídica e logicamente, está num vale tudo essa discussão, né? Ou seja, nesse aspecto, eu prefiro ficar com a decisão do que fulanizar os membros que estavam decidindo. Não é para discordar de você, mas é que a gente precisa entender também algumas razões da população. Quando alguns ministros são amigos íntimos
de políticos que a gente sabe que estão presos, outros que estão constantemente com processos aí sendo mencionados e a população clamando que eles sejam presos também. Quando esses políticos têm essas relações, esses ministros têm essas relações íntimas com políticos que estão com tantos processos e já chamados popularmente de corruptos, etc. e tal, mas estão ainda atuando no poder, quando acontece isso, a gente também entende o clamor da população, não é? Estou apenas aqui defendendo um pouco a visão da população que, entendo, em muitos casos pode ser desinformada, mas em outros ela está tendo ali, ela sente uma angústia de ver isso e de ver ministros da corte sendo amigos de pessoas questionadas por corrupção na política, né? E existe um outro ponto também. Hoje, para que a justiça seja feita, por assim dizer, vamos dizer, existem muitos casos de pessoas que são atingidas pelo direito penal e é por isso que eu sou tão firme nos meus posicionamentos, concordo, o Supremo, a instituição tem que ser legalista, sim. As pessoas são atingidas pelo direito penal, às vezes elas não são culpadas, isso acontece numa frequência maior do que seria entendível pela população. Vem uma pessoa, tenta fazer a defesa e quando sobe o recurso, sai do tribunal para ir para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, encontra uma barreira que a gente convencionou chamar no dia de jurisprudência defensiva, que faz com que muitas vezes o mérito daquele recurso não seja discutido. E aí fica uma coisa, por que os poderosos conseguem acessar com tamanha facilidade essas instâncias extremas e as pessoas com menos recursos não conseguem? E você vê uma clara diferenciação de gente que, para a população, na rua importa mais do que as outras. E isso realmente gera um sentimento muito negativo. E é um sentimento que deteriora a nossa democracia. E aí a gente precisa de mais autocontenção dos nossos julgadores, porque ninguém vigia os vigilantes. A palavra daqueles que estão no topo é a definitiva. E isso acaba alimentando esse sentimento. É por isso que, nesse momento, nós precisamos que a população se prepare, se informe e venha qualificar o debate. Porque para a gente sair desse estado que nós estamos atualmente, a gente precisa de um debate qualificado, de crítica, de opiniões embasadas. E não precisa ser expert, não precisa ser estudioso. Informe-se e vamos construir. Porque assim a gente começa a mudar isso. É tudo uma questão muito cultural, por isso que é tão complexo. Muito bem, gente. Olha, o assunto não esgota, mas a gente precisa mudar para tratar de outros aqui. E eu já vou introduzir um assunto importantíssimo. A atuação do presidente Bolsonaro neste começo de governo. Quando digo isso, digo o governo está caminhando e o presidente está tendo algumas ações pessoais que parecem estar causando certa polêmica com a sociedade, a mídia. Como é que os senhores fazem essa leitura disto? Tem alguém que está atrapalhando o governo Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, ou ele mesmo está se atrapalhando? Bom, ele é o presidente, a pessoa mais poderosa desse país, ele pode se cercar das melhores pessoas para que ele possa tomar as melhores decisões, mas aproveitando o gancho que eu deixei na pergunta anterior, vamos dizer, esse clímax de pós-eleição, pré-eleição, eleição, governo, eleição, eu acho que se mantém e muito estimulado pelo próprio presidente, né? As grandes polêmicas que ele traz, ele ainda personifica ainda o mal, o outro lado, né? Então, basicamente, o que a gente espera de um presidente da República é que a gente entende que a campanha eleitoral ela é uma interseção. Você vai ter os votos daqueles que mais se aproximam de você. Mas quando você é presidente da República, você precisa mudar a matemática e fazer a conta da união. Você é presidente de todos os brasileiros. Mas, nesse sentido, abriria mais espaço para que ele pudesse assumir a figura pública de ser presidente de todos, porque existe uma discussão importante a ser feita nesse Brasil. Existem aqueles que votaram no presidente Bolsonaro, né, que estão com o presidente Bolsonaro, inclusive até hoje, por mais que essa maioria esteja se mineralizando também, esteja desintegrando em parte também. Existem aqueles que votam
Partido dos Trabalhadores, estão com o Partido dos Trabalhadores, defendem a causa do Lula livre, mas existe uma grande maioria de brasileiros que não estão nos extremos, né? São brasileiros que, de uma certa forma, estão perseguindo uma figura de Brasil muito mais concentrada em desenvolvimento, progresso e muito menos em ideologias. Isto é, e né? que estão querendo ver um Brasil melhorar, não é isso? Né? Então, eu consigo ver coisas muito positivas dentro do governo Bolsonaro. E tem uma pauta Paulo Guedes que tende a mexer com os pilares da economia do Brasil. Né? São reformas estruturantes que a gente precisa passar por elas. Nós precisamos passar por uma reforma da Previdência. Nós precisamos passar por uma reforma política. Nós precisamos passar por uma reforma administrativa. Nós precisamos passar por uma reforma tributária. Né? Nós temos 4 anos de governo. Se nós formos consumir 1 ano para cada reforma, talvez a gente não chegue ao final dos 4 anos concluindo essas metas que são tão importantes para o Brasil. Então, a gente precisa focar em trabalho e deixar as diferenças de lado. Então, essa é uma expectativa que eu tenho. Eu escrevi sobre essa questão de que, a partir do momento em que o governo Bolsonaro colocou a reforma da Previdência para ser votada pelo Congresso Nacional, ele deveria abandonar todas as bobagens que, de uma certa forma, ele fez no começo de governo, as coisas que ele disse não deveria ter dito, que o primeiro escalão do governo também se posicionou de uma maneira, vamos dizer assim, muito sectária, mas eu acho que agora chegou aquele momento de que a gente tem alvo, tem meta e tem um objetivo. E o governo precisa trabalhar para que esses objetivos sejam cumpridos, porque senão ele não vai ter o êxito que ele espera daqui a 4 anos para uma possível reeleição. Naue, o que você tem a dizer sobre isso? Eu lembro que tivemos a oportunidade de discutir a formação parlamentar, as bancadas, como que se deu a eleição para o Congresso e que possíveis dificuldades a presidência teria a partir desse cenário. E era esperado que haveria dificuldades, apenas foram pessoas que realmente estavam mais emocionadas, vou colocar assim, que disseram que seria fácil para o presidente lidar com esse Congresso, mas nunca foi. São pessoas com personalidade forte, a gente teve um grande índice de renovação numérica e isso acaba exigindo esforços maiores. É um cenário completamente novo. Saiu um grupo do poder e agora está entrando outro. Pois bem, nesse interim, se o presidente perde tempo com minúcias, com discursos de campanha e esquece da magnitude que as palavras dele tomam, porque, como disse o Alexandre, é a pessoa mais poderosa desse país, ele acaba atraindo atenção para coisa errada. E quando atrai a atenção para coisa errada, eu confesso, eu nunca vi a mídia tão em cima de um governo, nunca vi. É verdade, eu também nunca vi. Eu não sei se é um fenômeno só com o presidente, porque aqui também estou percebendo isso e eu acho que é uma coisa generalizada. A mídia realmente está indo em cima, está cobrando, está indo na jugular dos governantes. E a mídia está cumprindo o papel dela, mas nunca vi esse estado assim de coisas. Parece que a gente está há 2 anos com o governo no poder, mas vai fazer 3 meses agora. E o Bolsonaro ainda ficou uma boa parte afastado para a cirurgia e muita polêmica, muita coisa acontecendo. E a gente está perdendo tempo. E a gente não tem tempo a perder. A gente precisa que esses debates sérios, essas reformas estruturais sejam discutidas, sejam realizados, esses debates sobre essas reformas. E se continuar esse discurso de campanha, esse melindre, essa pauta que foi o que levou uns ao poder e levou outros à derrocada, a gente não vai chegar onde a gente precisa. O mecanismo institucional do Brasil ainda exige que, para a mudança de Constituição, nós tenhamos uma maioria estável no Congresso, a maioria na Câmara de pelo menos 308 deputados. Eu acho muito importante e maduras as palavras que vocês estão dizendo sobre justamente o governo e a pessoa do presidente. É importante que ele agora, de fato, tenha esse foco e deixe de perder tempo com essas coisas menores. Então, muito bem ditas essas palavras de vocês. É uma crítica construtiva e positivista que serve de orientação. Tomara que chegue ao nosso presidente isso, porque nós precisamos de um bom governo, de uma boa atuação dele e de seu governo todo. O país precisa, não é? E eu queria dizer só mais uma coisa. Espero muito da oposição também. Precisamos de uma oposição responsável, construtiva, que vai incrementar, que venha qualificar o debate,
que não venha fazer oposição oportunista. Aliás, até agora eu não vi oposição. Não vi. A oposição ela não está precisando trabalhar, né? Porque o governo está fazendo as duas situações. Vamos fazer né? assim. Eu preciso terminar esse bloco. Eu preciso terminar esse bloco, a gente volta já já na sequência do terceiro bloco. Aí também atendendo você que está mandando mensagens para cá, tá? Até já.